Painel político de volta, hoje conversando com Aloysio Vidal, candidato ao Senado pelo Rede Sustentabilidade. Lembrando aí que nós estamos fazendo uma série de entrevistas com os candidatos a governo e ao Senado. No final do bloco anterior, eu tinha deixado em aberto que nós falaríamos a respeito de reforma política. Aloysio, o Brasil hoje passa por um momento ímpar, né? A população desesperançosa com a classe política em geral, até agressiva, vamos dizer assim, né? O modelo de Estado brasileiro falho, né? Regiões como Norte e Nordeste continuam isoladas, a gente continua tendo os mesmos problemas que nós tínhamos lá nos anos 80 e pelo jeito nós estamos caminhando para aquilo de novo, né? Com o aumento da pobreza, etc. Como é que se enxerga esse momento, Aloysio? E qual seria a proposta assim, para mudar isso, ou tentar pelo menos melhorar essa condição que a gente vive hoje? Olha, primeiro que eu acho que a gente precisa fazer essa leitura. Nós temos um problema no Brasil que é um problema político. Mais do que um problema econômico, nós temos um problema político. Eu fiquei sabendo hoje que agora, dia 30, vai ter realmente a venda da Serom. Exatamente, né? Por 50 mil reais. Estava suspenso, né? Agora vão vender por 50 mil reais. Não paga nem a conta de energia de uma escola, né? Não dá para entender, não dá para entender. O Estado, a gente precisa compreender. Eu entendo essa luta que as pessoas fazem, a discussão que as pessoas fazem do Estado totalitário, do mercado totalitário. De novo, essa coisa das polaridades, né? Mas quando você pega uma instituição que oferece um produto que todo mundo precisa, não pode ficar na mão só do mercado. Verdade. O mercado, ele não está preocupado com o bem-estar de pessoas, ele está preocupado com o seu lucro. É natural que o empresário vai se preocupar com o seu lucro. Agora, nós criamos as condições para que a Serom quebrasse. Quem criou? Os políticos. Se fosse um negócio ruim, nenhuma empresa ia querer. Com certeza. Eu sempre falo isso, é igual a Caerd. A Caerd está sendo preparada para ser vendida. Estão quebrando a Caerd aos pouquinhos. Isso é uma decisão política, não uma decisão econômica. E aí tem políticos por aí que estão só esperando a oportunidade para comprá-la. Exatamente. Ou negociaram a venda. Né? Porque é simples assim. Então, veja, se as pessoas falam assim, mas é porque assim, eles colocam o político coloca alguém dele para poder dirigir a empresa. A pessoa não tem experiência, não tem condição. Claro que ele coloca alguém dele, porque esse cara vai ter que arrecadar dinheiro para a campanha dele. O Brasil funciona assim há décadas. E nós votamos nas mesmas pessoas há décadas. Então, o problema nosso é político. E não é esse Congresso com esse modelo e com esse padrão que vai fazer a reforma política. Uhum. Então, nós precisamos lutar mesmo para fazer uma grande discussão. Alguns movimentos tentaram fazer isso agora há pouco tempo, mas a gente precisa eleger um Congresso que se proponha. Primeiro, Alain, a gente precisa acabar com essas reeleições eternas. Eu também concordo. Eu acho que do Legislativo, uma reeleição estava de bom. Uma reeleição para o Legislativo. O cara foi eleito deputado, ele pode ser eleito mais uma vez, acabou. Não tem esse negócio, ele sai, depois se quiser eleger ele de novo, se reelejam. Mas assim, uma pessoa não pode ficar 40, 50 anos no Congresso defendendo as mesmas coisas. E o problema são os feudos, né? Porque no Brasil, como tudo se dá jeitinho, se não fosse permitida a reeleição eterna, o sujeito ficaria um mandato, ficaria o segundo mandato, no terceiro ele elegeria o filho ou a esposa. Elege o filho, a esposa, e aí começa veja, está virando uma prática mais violenta do que antigamente. É verdade. Então, a gente precisa fazer algumas reformas, nós não podemos, Alain, olha, eu tenho falado isso desde antes. O negócio da Lava Jato é maravilhoso, tem seus acertos, tem seus erros, mas traz à lume uma série de coisas que já existiam antes. Né? Que não era novidade para ninguém, todo mundo sabia como funcionava. Veio ao lume um pouco, mas assim, se nós elegermos mais de 50% desse Congresso Nacional que está aí, nós temos o governo que merecemos. Aquele Congresso é a nossa cara. Então assim, agora, para mim, a grande reforma política vai começar nessa eleição.
A grande reforma política vai começar nessa eleição. Se a população votar nas mesmas pessoas, não pode reclamar. E segundo, se nós votarmos em pessoas que não têm um compromisso com fazer uma reforma política, o Brasil não vai mudar. Então, a mudança não vai acontecer a partir de janeiro. A mudança vai acontecer a partir de outubro. E quem é responsável pela mudança não é quem vai para Brasília, é quem vai votar em outubro. Então, mas essas rupturas sociais, elas se dão em momentos dramáticos, né, traumáticos. O que a gente está vivendo hoje não chega a ser bem isso. Porque eu, pelo menos, tenho notado uma apatia, de uma forma geral, da população, indignada, mas apática ao mesmo tempo. Né? Exatamente por isso. Ela olha o cenário e fala, mas são esses aí de novo. Né? Ou buscando algumas novidades que são travestidas, né? Essa história do novo. Do novo, né? Que não é tão novo, que a gente sabe que não é novo, até porque ele é uma novidade que defende uma série de interesses, enfim. Com todo respeito aqui ao Partido Novo, né? Sim, não, porque senão a gente cita o novo aqui, não é nem... está falando do partido. Pois é, eles pegaram o nome de novo para tentar ser o novo, né? Mas não chega a ser exatamente isso, não. Mas o grande problema é esse, que a gente não viveu uma ruptura social traumática o suficiente para que se haja um levante, né? Esse modelo político. Hoje nós temos mais de 30 partidos políticos no Brasil, Luiz. Como é que você vai conseguir uma renovação a partir de um cenário desse? Né? Eu particularmente defendo a instauração de uma nova constituinte, um novo modelo federativo para o Brasil. O atual, para mim, ele está falho, não funciona, e está empurrando a gente para uma condição bem complicada para o futuro próximo, né? Entre essas mudanças que a gente vem acompanhando, não só no Brasil, na América Latina inteira, está tendo hoje uma guinada à direita, vamos dizer assim, né? Em alguns casos aí um pouco mais radical e outros menos. Como é que você está avaliando esse cenário hoje, Aloysio, dos candidatos que nós temos à presidência da República, e qual que é a sua perspectiva, assim, Aloysio eleito, assumindo aí em fevereiro, como é que você espera encontrar o Brasil nesse 2019? É temeroso, né, Alan? É temeroso. A situação do Brasil é temerosa. Eu não posso negar para você que eu tenho um certo medo do que a gente está construindo. Primeiro que eu gostaria muito que o Brasil saísse dos extremos, que ele não entrasse nos extremos. Segundo, eu gostaria muito que nós tivéssemos um modelo de política em que o Congresso Nacional não seja um balcão de negócios do Executivo. O Congresso Nacional precisa voltar, ou precisa ser, o centro de discussão da vida política do Estado de uma maneira independente, não no sentido independente que quer destruir o Executivo, mas independente no sentido de que ele é autônomo para pensar a partir da sociedade e questionar o Executivo ou ajudar o Executivo, mas não ser esse balcão de negócios que a gente vê em cada vez que tem uma grande decisão para ser feita e a gente fica sabendo escancaradamente, como foi agora há pouco no governo Temer, esse moço que é o líder do governo na Câmara, negociando descaradamente. A gente começou lá atrás com Cunha negociando descaradamente o impeachment. Não é? Inclusive com dinheiro correndo, uma coisa assim escandalosa. Eu acho que é preciso que os deputados e senadores tenham vergonha de si mesmos. Eu vi agora esse escândalo que teve lá no Japão sobre a questão da Universidade de Tóquio, né, que direcionou o vestibular manipulando para poder tirar mulheres, porque as mulheres eram menos produtivas do que os homens. Vi isso lá no Japão e eles têm isso como uma grande vergonha. O Brasil não tem mais vergonha de si mesmo, o Congresso Nacional não tem vergonha de si mesmo. Eu ouço um ditado antigo que diz que quem perdeu a vergonha não tem mais o que perder. Né? Então, para mim, eu espero um Congresso que seja mais autônomo, que seja mais capaz, que seja mais ligado à sociedade para poder ouvir o que a sociedade tem. E Alan, eu quero muito que a gente rediscuta, eu quero ajudar. Eu sei que tem gente que faz isso há muitos anos,
mas eu quero que a gente rediscuta essa questão das emendas parlamentares. Que é um outro foco de corrupção, que é uma coisa absurda. Gente, a sociedade precisa entender isso, e aí, às vezes até a imprensa, que tem uma clareza boa das coisas, ela começa reconhecer como bom deputado aquele que conseguiu a emendinha não sei das quantas. Eu particularmente sou totalmente contra, e eu acho que não devia nem ter publicidade desse tipo de coisa. Né? Tem determinadas coisas, assim como a gente não se dá publicidade a suicídio, Exatamente. não se devia dar publicidade a emenda parlamentar, que eu acho um absurdo, né? Não passa, é mais ou menos como você aplaudir o sujeito que vai lá no caixa eletrônico e tira o próprio dinheiro, né? Você aplaude o caixa porque ele te deu uma grana e realmente é o fim da picada. Painel Político hoje conversando com a Aloysio Vidal. A gente volta já já para o nosso quarto e último bloco.